Eu não deveria estar contando isso, mas preciso. Porque se você já pegou um trem depois das 11 da noite, numa noite de chuva forte, talvez você também tenha visto. Talvez você também tenha embarcado sem perceber. E se for esse o caso, eu sinto muito. Porque não existe volta. Meu nome é Caio. E há 3 dias, eu entrei no metrô errado. Não, espera. Deixa eu reformular isso. Há 3 dias eu entrei em algo que parecia um metrô. Mas não era. Nunca foi. E a pior parte, eu acho que nunca saí de lá. Antes de continuar, se você curte histórias de terror real, se inscreve no canal e ativa o sininho. E deixa nos comentários. Você já sentiu que estava no lugar errado, mas não conseguia explicar por quê? Conta pra gente. Vamos começar. Era uma quinta-feira, dessas que a chuva cai tão forte que parece que o céu tá desabando. Eu tava voltando do trabalho, como sempre, mesma linha, mesmo horário, 23h15. Estação Sé. Plataforma 2, direção Jabaquara. Eu conheço aquele trajeto de olhos fechados. Faço ele há 2 anos. Então, quando desci as escadas e vi a plataforma meio vazia, não estranhei muito. Era tarde. Tava chovendo. Normal. Mas tinha algo no ar. Sabe quando você sente que algo tá diferente, mas não consegue colocar o dedo no que é? Era tipo isso. Um silêncio pesado, mesmo com a chuva martelando lá fora. As luzes piscando mais devagar que o normal. E aquele cheiro, como se alguém tivesse queimado papel molhado. Olhei pro relógio digital da plataforma. 23h14. 1 minuto para a chegada do trem. Só tinha mais 4 pessoas comigo na plataforma. Um homem de terno todo encharcado, mesmo estando embaixo da cobertura. Uma mulher de costas, cabelo comprido preto escorrendo água. 2 adolescentes com fones de ouvido. Todos quietos. Quietos demais. Ninguém mexia no celular. Ninguém conversava. Só esperavam. E então eu ouvi o barulho dos trilhos vibrando. O trem chegando. Mas quando ele entrou na estação, eu senti um frio na espinha. Não era o trem certo. Não sei como eu sabia disso. Mas eu sabia. Talvez fosse a cor. Um verde oliva embaçado em vez do prata usual. Talvez fossem os vidros escuros demais, quase opacos. Ou talvez fosse o fato de que ele chegou em silêncio absoluto, sem aquele rangido metálico, sem o chiu dos freios. Ele simplesmente parou. As portas se abriram, e eu vi que estava completamente vazio. Olhei para os outros passageiros. O homem do terno entrou sem hesitar. A mulher de cabelo preto também. Os adolescentes foram atrás. Ninguém pareceu achar estranho. Deve ser um trem extra, pensei. Ou algum teste noturno. Mentira, eu não acreditei nisso nem por um segundo. Mas sabe quando seu corpo decide por você? Quando seus pés se movem mesmo que sua cabeça esteja gritando para você parar? Eu entrei. A porta fechou atrás de mim com um baque pesado, definitivo. Como uma tampa de caixão. O interior era idêntico a qualquer outro vagão do metrô. Bancos de plástico azul, barras de apoio amarelas, aqueles adesivos desbotados de prioridade. Mas tinha algo errado com a iluminação. As lâmpadas fluorescentes piscavam num ritmo irregular, criando sombras que não deviam estar ali. Sentei perto da porta. Instinto de sobrevivência, sabe? Ficar sempre perto da saída. Olhei para os outros passageiros. O homem de terno estava sentado no fundo, imóvel, encarando a parede. A água que escorria dele formava uma poça aos seus pés, mas ele não parecia notar. A mulher de cabelo preto estava 3 bancos à minha frente, ainda de costas. Os fios encharcados grudados nas costas do casaco dela, pingando sem parar. Mas ela não se mexia. Os adolescentes estavam sentados juntos do outro lado, fones nos ouvidos. Mas as telas dos celulares estavam apagadas. E mesmo assim, eles continuavam olhando para baixo, como se estivessem lendo algo. O trem começou a se mover, sem solavancos. Ele simplesmente deslizou, como se estivesse flutuando. Puxei meu celular. Sem sinal. Claro,
Mas quando olhei para a tela, a hora estava errada. Marcava 23h47. Impossível. Eu tinha entrado no trem há menos de 1 minuto. Olhei para o mapa da linha acima das portas. As estações estavam lá, mas não eram as mesmas. Os nomes eram quase certos, mas não exatamente. Onde deveria estar Sé, estava escrito Sé Retorno. Onde deveria estar Liberdade, me estava Libero Tarde. São Francisco virou Santo Ausente. Senti meu estômago revirar. E então o anúncio. Aquela voz robotizada e feminina. Mas dessa vez ela falou devagar. Arrastado. Próxima, parada, estação, primeiro, degrau. Primeiro degrau? Que estação era essa? Olhei pela janela. O túnel lá fora estava diferente. As paredes não eram de concreto, pareciam úmidas, orgânicas, como se fossem feitas de algo vivo. E entre os trilhos, eu vi coisas, formas, sombras se movendo. O trem começou a desacelerar. E então a coisa mais aterrorizante aconteceu. Todos os passageiros viraram a cabeça ao mesmo tempo, em sincronia perfeita, e olharam para mim. Todos, menos a mulher de cabelo preto, o homem de terno, os 2 adolescentes. E agora eu percebia. Tinha mais gente no vagão. Gente que não estava lá antes. Um senhor de boina com os olhos fechados, mas claramente me observando. Uma criança segurando um balão murcho. Uma enfermeira com o uniforme manchado de algo escuro. Todos olhando. Sem piscar. Sem expressão. E então, todos sorriram ao mesmo tempo. Não era um sorriso humano. Era largo demais. Mecânico. O trem parou. As portas se abriram. Lá fora, na plataforma, não tinha ninguém. Apenas uma placa pendurada torta. Primeiro degrau. Não desça ainda. E então, eu ouvi passos. Pesados. Arrastados. Alguém estava subindo as escadas da plataforma. Alguém estava vindo. Tá gostando da história? Então já deixa aquele like e comenta aqui embaixo. Você continuaria no trem ou tentaria sair na primeira parada? Vamos ver quem teria coragem. Agora volta pro relato, porque o pior ainda está por vir. Eu estava congelado no banco. Os outros passageiros continuavam me encarando com aqueles sorrisos impossíveis. E os passos lá fora ficavam cada vez mais altos, mais próximos. Arraste, arraste, arraste. Um som molhado, como sapatos encharcados, ou algo muito pior. Forcei meus olhos a se moverem em direção à porta aberta, e então eu vi uma figura subindo o último degrau da escada. Era um homem, ou tinha sido. Vestia um uniforme de fiscal do metrô, aqueles coletes laranja fluorescente, mas a roupa estava rasgada, suja de uma lama preta e pegajosa. A cabeça dele estava inclinada num ângulo completamente errado, como se o pescoço tivesse quebrado, mas ele continuasse andando mesmo assim. E ele estava encharcado, não de chuva. Era uma água espessa, escura, que pingava dele em fios grossos e deixava um rastro viscoso no chão da plataforma. Ele parou na porta do vagão e levantou a cabeça. Não tinha olhos, só órbitas vazias, fundas. Mas eu senti que ele estava me olhando, diretamente para mim, como se pudesse ver através da minha alma. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que todos no vagão podiam ouvir. E então ele entrou. Arraste, arraste, arraste. Ele foi até o fundo do vagão, passou direto pelo homem de terno que continuava sorrindo e sentou no último banco. A água escorria dele sem parar, formando uma poça que começou a se espalhar pelo chão. As portas se fecharam. O trem voltou a se mover. E todos os passageiros ao mesmo tempo viraram a cabeça de volta para frente, como se nada tivesse acontecido, exceto a mulher de cabelo preto. Ela continuava de costas, imóvel. Tentei respirar fundo. Tentei pensar. Tentei encontrar alguma lógica no que estava acontecendo, mas não tinha. A lógica não existia mais naquele lugar. Olhei para o mapa novamente. A estação primeiro degrau agora estava acesa em vermelho, atrás de nós. E a próxima era esquecimento. Fechei os olhos com força. É um sonho, pensei.
Você tá dormindo no trem de verdade e vai acordar na sua parada. Mas quando abri os olhos, tudo continuava igual. Pior. Agora eu percebia mais detalhes. Os adolescentes não estavam respirando. Seus peitos não se moviam e os fones de ouvido deles não tinham fio. Simplesmente flutuavam perto das orelhas. A criança com o balão também não respirava. E o balão, que deveria estar vazio, oscilava como se estivesse cheio, subindo e descendo levemente, como se respirasse por ela. Olhei para o meu reflexo na janela escura e gelei, porque no reflexo eu não estava sozinho no banco. Tinha alguém sentado bem ao meu lado. Virei a cabeça devagar, o coração na garganta. Não tinha ninguém. Olhei de volta para o reflexo. Ela ainda estava lá. Uma mulher pálida, de vestido branco sujo, cabelo cobrindo o rosto. E ela estava se aproximando. No reflexo, ela inclinava a cabeça lentamente em minha direção, como se fosse sussurrar algo no meu ouvido. Não consegui segurar. Levantei de um pulo cambaleando e fui parar no meio do corredor. Todos os passageiros viraram a cabeça para mim novamente, ao mesmo tempo, sincronizados. E dessa vez, eles não estavam sorrindo. Estavam com a boca aberta. Só isso. Aberta. Um vazio escuro, profundo, infinito. O trem começou a desacelerar novamente. Próxima. Parada. Estação. Esquecimento. Não. Se lembre. Não se lembre do quê? Do que eu não deveria me lembrar. As portas se abriram. A plataforma lá fora estava nublada. Uma névoa espessa cobria tudo, deixando apenas silhuetas de coisas indistintas. E então, algo saiu da névoa. Eram 3 figuras, caminhando em fila, idênticas. Todas usando roupas que eu reconheci imediatamente. Era eu. 3 cópias minhas, mesma roupa, mesma mochila. Mas os rostos estavam errados, derretidos, como cera escorrendo. Eles entraram no vagão, sentaram nos bancos vazios e ficaram quietos, quietos como os outros. Eu estava tremendo, suando frio. Minha mente gritava para eu fazer alguma coisa, mas meu corpo não respondia. E então, pela primeira vez, a mulher de cabelo preto se mexeu. Devagar, centímetro por centímetro, ela começou a virar a cabeça. Não, por favor, não. Eu não queria ver o rosto dela, mas não consegui desviar o olhar. Ela virou completamente. E onde deveria estar o rosto dela, havia apenas um espelho. Um espelho oval, antigo, emoldurado em madeira escura. E naquele espelho, eu me vi. Mas não era eu. Era eu mais velho. Cabelos grisalhos. Rosto marcado. E estava chorando, gritando em silêncio, batendo no vidro do espelho por dentro, tentando sair. A mulher espelho levantou e começou a andar em minha direção. Recuei até bater nas portas. Abre, sussurrei. Abre. Mas o trem continuava acelerando cada vez mais rápido. Ela chegou perto, tão perto que eu podia ver meu reflexo envelhecido batendo com desespero no vidro. E então, ela falou, com várias vozes sobrepostas. Você sempre esteve aqui, Caio, sempre. Só demorou para perceber. As luzes piscaram, e quando voltaram, o vagão estava vazio. Completamente vazio. Exceto por uma coisa. No banco onde eu estava sentado havia um bilhete de metrô, antigo, amarelado. Peguei com as mãos tremendo e li. Bilhete válido apenas para ida. Destino, 7 além. Retorno, impossível. Se essa história te deixou com o coração acelerado, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. Compartilhe com aquele amigo que adora uma boa história de terror. E comente o que você acha que significa esse bilhete. Eu estava sozinho. Completamente sozinho num vagão vazio que atravessava túneis impossíveis a uma velocidade que não deveria ser real. Agarrei a barra de apoio enquanto o trem chacoalhava. Ou será que era eu que estava tremendo? Eu não sabia mais. Não conseguia distinguir o que era real. Aquele bilhete queimava na minha mão. Olhei de novo. 7 além.
O nome me gelou por dentro, porque eu já tinha ouvido falar disso. Era uma lenda urbana antiga, o Sete Além. Um lugar entre lugares, uma dimensão paralela, onde as pessoas se perdiam quando embarcavam no transporte errado, na hora errada. Eu nunca levei a sério. Achava que era só mais uma história de internet para assustar os outros. Mas aquele bilhete estava ali, real, áspero entre meus dedos. E no verso, escrito à mão com uma letra trêmula, dizia: se você está lendo isso, já é tarde demais. As portas só abrem quando eles querem. E eles sempre querem algo em troca. Quem eram eles? O trem começou a desacelerar. Outra parada. E pelo vidro embaçado, vi um letreiro surgindo lentamente na plataforma. Reconhecimento. A porta se abriu com aquele som pneumático que agora me dava arrepios. A plataforma estava iluminada por lâmpadas nuas e amareladas, pendentes do teto por fios desencapados. Havia poças no chão. Ou será que era sangue? Estava escuro demais para saber, e havia pessoas, dezenas delas, todas paradas, imóveis, olhando para o trem, olhando para mim. Reconheci alguns rostos. Meu Deus, eu reconheci, no centro da plataforma, minha professora da 4ª série, Dona Beatriz. Mas ela estava exatamente como eu me lembrava de quando eu tinha 9 anos. Não envelheceu nenhum dia. Ela sorria, aquele sorriso bondoso dela. Mas os olhos estavam vazios. Ao lado dela, meu melhor amigo de infância, Lucas, que se mudou para a Bahia quando tínhamos 12 anos, e eu nunca mais o vi. Ele vestia a mesma roupa do último dia que brincamos juntos, camiseta do Pokémon manchada de terra. E mais atrás, minha avó, que morreu quando eu tinha 16. Ela segurava uma xícara de café, a mesma xícara de porcelana branca com flores azuis que ela usava todas as manhãs. E acenou para mim, lentamente, como fazia quando eu ia visitá-la. Sussurros incompreensíveis começam a crescer. Não, sussurrei. Não, 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 vocês não são reais, não podem ser. Mas todos deram um passo à frente, em sincronia, e outro, e outro. Começaram a andar em direção ao trem, em direção à porta aberta. Tentei pressionar o botão para fechar as portas, socava-o com desespero. Mas nada acontecia. As portas continuavam abertas, convidativas. A professora Beatriz chegou primeiro. Subiu no vagão com aquela gentileza que eu lembrava tão bem. Caio, ela disse, e a voz era exatamente como eu me lembrava. Por que você saiu da aula? Volte para o seu lugar, você não terminou a lição. Você não é real. Ela inclinou a cabeça. Mas você se lembra de mim, não lembra? Então eu sou real. Aqui, memórias são tão reais quanto carne e osso. Mais reais, talvez. Lucas subiu em seguida. Ele tinha aquele sorriso travesso. E aí, mano? Bora jogar bola? Prometeu que ia me ensinar aquele drible, lembra? Você foi embora, há 15 anos. Mas você nunca me esqueceu. Ele deu um passo mais perto. E agora eu via. Seu rosto começava a se distorcer. A pele esticando, os olhos crescendo. Então eu estou aqui. Sempre estive. E então minha avó entrou. E meu coração se partiu porque por um segundo, só um segundo, eu quis acreditar que era ela. De verdade. Meu neto, ela disse com aquela voz suave, carinhosa. Você cresceu tanto, vem tomar um café comigo, como nos velhos tempos. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Vó, você está morta. Ela sorriu e estendeu a mão. Morte é só uma estação, querido. E você pode ficar aqui comigo para sempre. Não precisa voltar. Não precisa enfrentar aquele mundo frio e solitário. Aqui, tudo que você perdeu, volta. E a pior parte. Por um momento eu considerei. Considerei mesmo. Porque ali, de alguma forma distorcida e terrível, as pessoas que eu amava e perdi estavam de volta. Mas então eu olhei nos olhos dela. E não havia amor ali. Havia fome. Som de algo rasgando. As 3 figuras começaram a se transformar.
A pele delas rasgou como papel molhado. Por baixo havia algo escuro, escamoso, com olhos demais e bocas demais. E uma voz que veio de todas elas ao mesmo tempo. Fique, 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 fique. Me joguei para o fundo do vagão gritando. As portas finalmente começaram a se fechar. As criaturas tentaram entrar, mas foram esmagadas pelas portas e simplesmente se desmancharam em fumaça preta. O trem arrancou com força e eu estava no chão, tremendo, chorando, completamente quebrado. Próxima, parada, estação, despedida final. Não, eu não aguentava mais. Precisava sair. Precisava. Mas quando olhei para as janelas, vi que não estávamos mais em um túnel. Estávamos atravessando um espaço aberto, infinito, escuro, salpicado de luzes distantes que não eram estrelas, eram olhos. Milhares de olhos gigantescos flutuando no vazio, piscando lentamente, todos focados no trem. E abaixo de nós, muito abaixo, vi cidades. Cidades inteiras de cabeça para baixo. Prédios crescendo para o abismo. Luzes acesas em janelas onde não deveria haver nada. Este não era mais o mundo. Não era nem perto. Eu tinha cruzado a fronteira. Estava do outro lado, no Sete Além, e não havia caminho de volta. Quanto tempo passou? Não sei. Os relógios aqui não fazem sentido. Meu celular agora mostrava 88,88. Todas as telas do vagão exibiam a mesma coisa. O mapa das estações tinha se transformado num labirinto incompreensível. Linhas se cruzando em padrões impossíveis, formando símbolos que machucavam os olhos de se olhar. Eu estava sentado no chão do vagão, abraçando os joelhos, tentando manter algum resquício de sanidade. O trem continuava andando, sempre andando, atravessando aquele vazio pontuado de olhos vigilantes. E então eu ouvi uma voz real, humana. Primeira vez, levantei a cabeça num sobressalto. Do nada havia um homem sentado no banco à minha frente. Ele não estava ali um segundo atrás. Eu teria visto, mas ali estava ele. Vestia um sobretudo cinza surrado, cabelos desgrenhados, barba por fazer, olheiras profundas, mas os olhos dele eram humanos, cansados, aterrorizados, mas humanos. Você é real? Minha voz saiu embargada, quase um sussurro. Ele deu um sorriso amargo. Depende do que você chama de real. Mas sim, já fui. Uma vez. Acho que ainda sou. Fico esquecendo. Quanto tempo você tá aqui? Ele olhou para cima, pensativo, como se buscasse uma memória distante na escuridão do teto. Difícil dizer. O tempo não funciona direito. Podem ter sido dias, podem ter sido décadas. Entrei em 2003. Ou foi 2013? Vê como é? As memórias vão ficando embaçadas, como um vidro sujo de chuva. Senti um aperto gelado no peito. Tem como sair? Por favor, me diz que tem. Ele ficou quieto por um longo momento, o silêncio preenchido apenas pelo zumbido eterno do trem. Então suspirou, um som pesado, cheio de poeira. Tem, sempre tem, mas tem um preço. Que preço? Perguntei, a esperança lutando contra o desespero. Você precisa se lembrar de por que entrou. Respondi imediatamente, quase gritando. Eu já sei. Eu entrei porque peguei o trem errado, só isso. Ele balançou a cabeça lentamente com uma paciência triste. Não é só isso. Ninguém entra aqui por acaso. O Sete Além te puxa, te atrai. Mas só se você já tiver uma rachadura. Algo quebrado dentro de você. Uma perda, uma culpa. Um arrependimento tão grande que abre uma porta. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Porque eu sabia. No fundo, eu sempre soube. Minha avó, sussurrei. As palavras arranharam minha garganta ao sair. Ela morreu, e eu não fui me despedir. Tava com raiva dela por uma discussão idiota. Disse que nunca mais ia visitá-la. E então, ela teve o derrame. Morreu sozinha no hospital. E eu nunca... Minha voz quebrou. Lágrimas quentes, que eu nem sabia que ainda tinha, começaram a escorrer pelo meu rosto. Nunca pedi desculpas.
Nunca disse adeus. O homem assentiu lentamente. Seus olhos pareciam entender tudo. Rachadura. E para sair, eu preciso fazer o quê? Ele me encarou e, pela primeira vez, vi um brilho de urgência em seu olhar cansado. Você precisa descer na próxima estação, a última, chamada Nó Final. Lá você vai encontrar algo, uma representação do seu arrependimento. E você precisa enfrentá-la, aceitar ou negar. Depende de você. E se eu negar? Ele ficou quieto. Depois, com um gesto lento, apontou o dedo para o próprio peito. Vira isso. Vira eu. Preso para sempre, andando de vagão em vagão, avisando outros, mas nunca conseguindo sair. Porque não tive coragem de encarar. O trem começou a frear. Um som de metal rangendo, lento, deliberado. Uma voz mecânica e distorcida ecoou pelo vagão. Última, parada, estação, nó, final, fim, da linha. O homem se levantou, seu sobretudo balançando. É aqui, sua chance. Não joga fora. Eu joguei. Não seja eu. E então, ele simplesmente se desfez. Começou pelos pés, transformando-se em cinzas escuras que subiam como fumaça, como uma fotografia antiga queimando lentamente, até sumir por completo. As portas se abriram. Lá fora, a plataforma era diferente de todas as outras. Era um espaço circular enorme, com o chão feito de espelhos rachados. Pilares de pedra negra subiam até um teto que não existia. Apenas um vazio vermelho que pulsava como um coração doente. E no centro, havia uma porta. Uma porta de madeira velha, pintada de um azul desbotado, com uma maçaneta dourada. Exatamente igual à porta da casa da minha avó. Meu coração disparou, batendo descontrolado no peito. Desci do trem com as pernas trêmulas. O chão de espelho refletia 1000 versões distorcidas de mim. Uma criança sorrindo. Um adolescente zangado. Um adulto triste. Um idoso arrependido. Todas me encarando com expressões que eu conhecia tão bem. Caminhei até a porta, cada passo ecoando infinitamente naquele silêncio opressor. Coloquei a mão na maçaneta. Estava quente. Quente como quando o sol da tarde batia nela, nas visitas que eu nunca mais faria. Respirei fundo. Girei. Abri. Do outro lado estava a sala da casa dela. Exatamente como eu me lembrava. O sofá florido, a estante com os porta-retratos empoeirados, o cheiro de café e pão caseiro. E ela estava lá, sentada na poltrona, tricotando. Vó. Minha voz saiu num sussurro quebrado. Ela levantou os olhos e sorriu. Aquele sorriso verdadeiro, sem fome, sem malícia. Apenas amor. Oi, meu anjo. Demorou, né? Fiz um café novinho. Senta aqui comigo. Minhas pernas cederam. Caí de joelhos chorando. Eu sinto muito, vó. Eu não devia ter brigado com você. Devia ter me despedido. Devia ter dito que eu te amava. Shhh. Ela largou o tricô e veio até mim, colocando a mão no meu rosto. Estava quente. Real. Eu sempre soube, meu filho. Sempre soube. Mas eu fui horrível. Disse coisas horríveis. Você era jovem. Estava com raiva. Acontece. Eu nunca parei de te amar. Abracei ela, e pela primeira vez, desde que entrei naquele maldito trem, senti paz. Eu não posso ficar, né? Perguntei agarrado nela. Não, meu amor. Seu lugar não é aqui. Ainda não. Você tem vida pela frente. Ela me soltou e olhou nos meus olhos. Mas precisa me prometer uma coisa. Vive. Vive de verdade. Sem carregar culpas que não são suas. Tá me ouvindo? Assenti, sem conseguir falar. Ela sorriu e beijou minha testa. Agora vai. E não olha para trás. A sala começou a se desfazer, as paredes virando fumaça. E ela, devagar, virou luz. Uma luz quente, dourada, que me envolveu completamente. E então, escuridão. Acordei com um solavanco. Luz fluorescente de metrô. Cheiro de gente, de limpeza com cloro. Estava num vagão normal. Pessoas normais. Voltando do trabalho. Mexendo no celular. Vivos. Puxei o celular tremendo.
23h34. Mesma quinta-feira. Olhei para o mapa do metrô. Sé, Liberdade, São Joaquim, estações normais. Próxima parada, Estação Liberdade. A voz era normal. Levantei cambaleando e olhei pela janela. Luz de estação. Estação real. Tinha sido um sonho? Um surto? Mas quando coloquei a mão no bolso, senti algo. Puxei. Era o bilhete. Amarelado, rasgado. Destino. 7 além. Retorno. Impossível. Mas agora no verso havia algo novo. Escrito com a letra da minha avó. Você conseguiu, meu anjo. Agora vive. Minhas mãos tremeram. E o bilhete começou a queimar. Chamas azuis consumindo as bordas, virando cinzas que escorreram entre meus dedos. O trem parou. Liberdade. Minha estação. Saí correndo, subi as escadas aos tropeços e respirei o ar frio da noite como se fosse a primeira vez. Estava de volta. Voltei para casa a pé. Precisava sentir o chão firme sob os pés. Por semanas evitei o metrô, mas aos poucos voltei. Sempre alerta. Sempre checando os letreiros, os rostos, e nunca mais vi nada estranho. Mas, às vezes, quando o trem passa muito rápido e as luzes piscam, eu vejo reflexos nas janelas de pessoas que não estão ali, plataformas que não deveriam existir. E tem mais uma coisa. O bilhete, ele não queimou por completo. Sobrou um pedacinho minúsculo no canto. Nele está escrito algo que só apareceu depois que voltei. Retorno concedido. Válido até a próxima vez. Próxima vez. Como se fosse inevitável. E o pior, tem noites que eu ouço. Mesmo no meu apartamento, longe de qualquer estação, eu ouço o apito distante de um trem. Chamando. E quando isso acontece, eu olho pela janela. E juro que vejo aqueles olhos enormes flutuando no céu, observando. Esperando. Ontem, na plataforma, vi um homem. De terno encharcado. Imóvel. O trem chegou. Entrei rápido. Olhei pela janela. Ele continuava lá, me encarando. E então, lentamente, ele acenou. O trem partiu. E quando olhei para o reflexo na janela, por uma fração de segundo vi que não estava sozinho. Havia dezenas deles no vagão. Todos me encarando. Todos sorrindo. E no letreiro, por um instante, eu li. Próxima parada. Você já sabe. Então é isso. Eu saí. Mas acho que uma parte de mim ficou lá. Ou uma parte de lá veio comigo. E às vezes, nas noites de chuva, quando passo em frente à estação, eu penso: e se eu entrar de novo? Só para ter certeza. E essa vontade está ficando mais forte. Como se o 7 além não tivesse me deixado ir. Como se estivesse me puxando de volta. Porque no final, ninguém sai do 7 além. A gente só pausa. Acompanhar essa história até aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos relatos. Até a próxima.